Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar falando sobre a origem da vida, mas vamos mais adiante, com uma descoberta que mudou o curso de história da vida na Terra. Bem, hoje sabemos bastante sobre o DNA. Sabemos que todos os seres vivos que existem tiveram uma mãe, mas nem sempre isso foi um assunto claro. Foi preciso muito estudo e muita ciência para que nós pudéssemos entender melhor sobre todo o mistério da vida. Houve um tempo que se acreditava que a vida poderia surgir espontaneamente. Sabe aquele cantinho da bagunça quando você está comendo em cima da cama e deixa cair ali uns farelinhos, deixa cair o Nescau e está com preguiça de colocar para lavar e simplesmente junta tudo e taca naquela porta do armário que nunca é aberta? Aí passam-se semanas, um mês, e quando você vai simplesmente juntar tudo para lavar, se lembra que tem aquele lençol sujo no guarda-roupa, e quando abre o guarda-roupa, vê rapidamente se esconder uma barata. Pois é, hoje a gente sabe que a barata chegou ali por causa dos restos de alimento, para ela se alimentar. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, costumava-se acreditar na geração espontânea, ou seja, que a vida poderia surgir miraculosamente de algumas misturas excêntricas. Até mesmo Aristóteles, o importante pensador e filósofo da época, acreditava que a geração espontânea existia. Mas a partir de testes científicos, essa teoria foi sendo derrubada. Vamos ver agora como que a biogênese nocauteou a abiogênese e comprovou que a vida na Terra só pode vir de outra vida pré-existente. É o milagre da reprodução. Esse é um dos debates mais importantes da história da biologia, a abiogênese versus biogênese. A abiogênese é a teoria de que a vida pode surgir a partir de substâncias não vivas, como vimos anteriormente. Essa teoria foi muito popular no passado, quando as pessoas acreditavam que animais e plantas podiam nascer espontaneamente, a partir da matéria orgânica em decomposição. Por exemplo, os antigos gregos, eles acreditavam que as rãs nasciam do lodo e que as moscas nasciam da carne em decomposição. Mas o que acontecia, na verdade, é que as moscas deixavam ali na carne os ovos onde cresciam as larvas e aí sim nasciam outras moscas. Só que eles não conheciam esse ciclo de vida das moscas. Por outro lado, a biogênese é a teoria que afirma que a vida só pode surgir de uma outra vida pré-existente. Essa teoria foi proposta por cientistas como Red e Pasteur no século XIX, e a gente vai ver mais sobre ela. Bem, nós vimos então como a teoria da abiogênese era colocada. Haviam até mesmo receitas de como se produzir vida. E o médico Van Helmont chegou a produzir um livro deles. Nesse livro, ele até mostrava como se fazer ratos. Vocês devem estar se perguntando, então, se a vida só vem de outra vida, como podemos explicar, então, a origem da primeira vida? Né? Eu coloquei isso na aula anterior. É quase que como aquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Bem, nós vimos isso, que na aula anterior, a hipótese mais aceita atualmente é de que a vida surgiu a partir de materiais orgânicos que se formaram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos a partir de materiais inorgânicos recombinados. Através de processos químicos e físicos complexos, essas moléculas se recombinaram e produziram as primeiras moléculas orgânicas. Essa recombinação levou à formação das primeiras moléculas de DNA e RNA, que são os blocos de construção da vida. Portanto, embora a teoria da abiogênese tenha sido refutada, ou seja, descartada pela ciência, ela foi importante para estimular o debate e a pesquisa sobre a origem da vida e ajudou a desenvolver a teoria da biogênese. No ano de 1668, o médico e cientista italiano Francesco Redi realizou um simples experimento que poderia dar fim à biogênese. O que ele fez? Inicialmente, ele pegou 2 frascos. Neles, ele colocou em cada um pedaço de carne. Ele tampou um e outro ele deixou aberto. Assim, ele observou que constantemente vinham moscas e colocavam ali
os seus ovos no pote aberto. A partir desses ovos surgiam larvas que depois se transformavam em moscas. Isso balançou um pouco os pensamentos abiogênicos da época, mas acreditava-se que também, na verdade, o princípio vital da vida estaria no ar. E tampado os frascos, a carne não poderia entrar em contato com esse princípio vital que estaria no ar. Foi então que ele testou um segundo experimento complementar ao primeiro. Ele pegou um terceiro pote e nele, ao invés de ele tampar com a tampa do pote, ele colocou uma gaze. E aí a carne poderia estar em contato com o ar. Da mesma forma, as moscas não conseguiam chegar ali, e então não se desenvolvia a vida daquela forma. E aí a biogênese ganhou uma certa credibilidade na época. Até que aconteceu o seguinte, vocês vão ver no próximo slide. Nessa época, apareceu um importante cientista também, muito importante na história da biologia, que foi o Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek, ele inventou o primeiro microscópio, que é esse que está aqui na foto que eu coloquei. Ele foi o primeiro microscópio que existiu. Ele trabalhava com lentes, então ele criou uma forma de observar várias coisas através dessas lentes. Ele colocava tudo ali, ele colocava qualquer tipo de excrementos, de vômitos, de fezes, de sêmen, tudo ali, e ele começou a observar que existiam um outro tipo de organismo, que hoje a gente conhece como micro-organismos, que são as bactérias, os fungos. E aí, essa teoria da abiogênese foi levantada novamente. Ela dizia que uma vida complexa pode até ser que ela surja de uma outra vida pré-existente. Mas e esse tipo de vida microscópica que a gente não consegue ver? Como que ela surge? Então, a teoria da abiogênese ganhou força novamente para explicar a origem dessas pequeninas vidas que são os micro-organismos. O que aconteceu? Depois que a teoria da biogênese perdeu credibilidade por causa do descobrimento dos micro-organismos, Louis Pasteur, que ainda acreditava bastante na biogênese, resolveu fazer um experimento. Ele preparou um caldo nutritivo de carne e outras coisas e colocou dentro de um vidro. Ele também aqueceu esse gargalo para que os micro-organismos que estavam ali morressem e não conseguissem passar pelo bico de cisne que ele curvou. Esses micro-organismos eles ficariam presos por causa da fumaça liberada nesse caldo nutritivo que iria percorrer esse gargalo e ali os micro-organismos não conseguiam passar, mas o ar conseguia passar. Então, o material estava em contato com o ar, mas não estava em contato com o micro-organismo. E aí esse caldo permaneceu inerte, permaneceu sem vida. Até que ele quebrou esse bico de cisne e rapidamente os micro-organismos tomaram conta ali do caldo nutritivo que ele havia feito. Louis Pasteur, então, ficou conhecido como o cientista que derrubou definitivamente a abiogênese. Uma curiosidade bem interessante sobre o Louis Pasteur é que ele que inventou o método de pasteurização. Vocês conhecem? Esse método ele é muito conhecido e ele é muito importante, ele é utilizado muito até hoje, e ele consiste em esquentar muito um certo material, um certo alimento, e depois resfriar rapidamente. Isso mata todos os micro-organismos que estão ali e conserva o alimento intacto por muito tempo. Ele é usado muito em vinhos, em leite, e ele foi muito importante para as pessoas conservarem o alimento naquela época, e é importante até hoje. Então, o Louis Pasteur foi importante não só para derrubar a biogênese, como também para criar um método de pasteurização utilizado até hoje. E é isso, a gente chega ao final de mais uma aula de abiogênese versus biogênese, e eu vou deixar alguns exercícios de vestibular para vocês aprofundarem e fixarem melhor essa matéria tão interessante e tão legal de se estudar. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço e até a próxima.